Ministrarmos a palavra do Senhor, eu gostaria de passar um vídeo. As crianças vão para a escolinha? Ou não? Eu fiquei preocupada, a princípio não ia, mas eu gostaria de passar um pedacinho de um filme. O filme é Até o Último Homem. Não sei se vocês já assistiram, mas essa semana eu conversando com Deus. E eu falando algumas coisas com ele, e naquela manhã a resposta que o Senhor me deu foi que eu era uma combatente. E aquilo mexeu muito comigo, irmãos. E eu gostaria de trazer esse pequeno trechozinho aqui, e depois nós estaremos entrando ministrando a palavra do Senhor. Amém? Não posso ficar aqui quando todos todo mundo. Você não é todo mundo. As pessoas costumam fazer as coisas no impulso, sem pensar que nem esses idiotas aqui fizeram. E os soldados que vivem porque são capazes. Você não é. Você precisa sentar e orar para tudo. Olha para você, está fazendo isso agora. Eu já me vejo que eu fiz os melhores. Se tem um problema, você deve ser o problema. Não tenho problema nenhum em usar o uniforme, saudar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só não carrego arma, não tiro vidas humanas. Veja o lado nós. É um objetor de consciência. Então não imploro. Não espere que eles salvem vocês no campo de batalha. E se fosse atacado? Desse jeito. Eu podia ter matado ele. Podia. Assassinato pior de todos os crimes. E tirar a vida de outro mundo mais abominável aos olhos do Senhor. Você sente que a maioria das pessoas considera você um maluco? Eu sou diferente, eu sei disso, mas eu não vou fingir ser algo que eu não sou. Eu sou o que eu sou. Você é solitário. Parece solitário. Ele não quer trabalhar no sábado, senhor. Bom, sábados. Eu sou adventista do sétimo dia, então sábado é o meu dia sagrado, por isso eu não posso trabalhar. Eu acho que isso não é um problema. O que acha, Sasha? É só a gente pedir para o inimigo invadir aos sábados porque o soldado nosso precisa orar. Foi sua mãe que te criou? Eu ouvi sim. Ela me deixou não falar com os irmãos. Nunca mais a vi. Aprendi cedo ao dia. E aprendi a jogar mais tarde de joelho. E foi por isso que eu prometi a Deus que nunca mais tocaria no mar. E também não te daria a minha, porque você é louco. Por que você está aqui? Não me deixa! Não me deixa! Eu não vou a lugar algum! Eu vou te levar pra casa! Você tá comigo? Tá bem? Eu vou te levar pra casa! Esse aqui é prioridade!
prioridade. Já ouviu falar em triagem? Ele vai morrer antes de descer. Você não tem certeza? Desce ele agora! Tá bem? Só que eu vim era um cara magrelo. Eu não sabia quem você era. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a ele na minha vida. Espero que um dia eu possa me perdoar. A gente vai subir lá de novo amanhã. E eu sei que amanhã é seu dia sagrado mesmo. A maioria aqui não crê nas mesmas coisas que você. Mas eles acreditam demais. Não quando você acredita. O que fez naquele povo não é nada menos do que um milagre. E eles querem isso. E não vão querer subir sem você. Qual é o motivo da demora? Para conseguir até começar o ataque a 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. Vai pra casa, Desmond. Conquistamos o nome. Espera! Desmond! Desmond. Amém. Amém. Esse é um pequeno trecho do filme Até o Último Homem, irmãos. E ele relata esse soldado cristão que foi para a guerra, mas que ele não quis de forma nenhuma pegar em armas. O que ele queria era ser médico. E lá ele fez tanta diferença, né? Apesar de muitos terem dito para ele que ele não conseguiria, tentaram fazer de tudo para que ele desistisse, mas ele queria salvar almas. E no final muita gente foi salva pelas mãos dele, muita gente conheceu o Evangelho através dele. E no final, para proteger os amigos sem usar arma, ele foi machucado, né? A gente viu ali ele descendo. E ele foi atingido no campo de batalha. E nós somos esse exército. Nós somos o exército de Deus. Aqui a lei do nosso país nos diz que quando o jovem ele completa 18 anos, ele tem que se alistar, né? Ele vai lá e dá o seu nome. E aí, se ele for chamado para ficar ali, ele participa de todo aquele processo e tudo. E nós, quando nós aceitamos Jesus, nós entramos imediatamente no exército de Deus, no exército dos céus, né? E nós estamos aqui lutando por uma pátria, mas a nossa luta não é contra carne, né? Não é com espada, mas é contra os principados, contra as potestades desse mundo. E nós muitas vezes nessa guerra que aparentemente a gente não consegue ver com os nossos olhos, mas espiritualmente nós estamos em uma guerra. Alguns soldados, infelizmente, são abatidos, né? De vez em quando um grita de lá, soldado abatido, soldado abatido. E nós precisamos estar de olhos abertos para conseguir entender, ver e ouvir esses gritos de socorro de soldados abatidos e tentar ajudar. Porque o nosso compromisso, irmãos, é tentar com que todos cheguem o propósito, o alvo, a pátria amada. E a igreja precisa entender que
o nosso general, o exército, na verdade, não deixa ninguém para trás. Já houve casos, a gente às vezes já assistiu filmes, algumas coisas assim, que um soldado ele fica para trás por algum motivo. Então o general vai lá e arruma uma outra equipe para ir buscar esse um que ficou para trás. Porque não se pode deixar soldado nenhum para trás. E a igreja precisa entender isso, que nós não podemos deixar soldado nenhum para trás. Que nós precisamos dar a nossa vida, se preciso for, para tentar trazer o nosso irmão de volta para esse exército, que é um exército de soldados dos céus. Aleluia! E eu quero ler com vocês, para nós entrarmos na palavra, no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 9 a seguir. No livro de 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 1 a seguir. Louvado seja Deus. Aleluia. Diz assim: pode ficar sentados mesmo? Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu e recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Amém? Pai, eis aqui a tua palavra e nós queremos te pedir, continue a falar conosco. Manifesta a tua presença, manifesta a tua graça neste lugar, Senhor. Que o Senhor tenha nesse momento a nossa atenção, nosso coração, para que possamos te dar a nossa devida atenção nessa noite. Enquanto isso, nós te pedimos, conduz essa mensagem, fala com cada um de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, quando ele estava ali fugindo de Saul, ele foi para a terra ali dos filisteus e ele ficou acampado em um lugar por nome de Ziclag. E ali, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que ali os filisteus eles vão para fazer uma guerra contra Israel. E Davi, ele não tinha nada a ver com essa história, porque a guerra é entre os filisteus e Israel. E Davi, ele ali, em consideração aos filisteus, ele vai junto. Mas os príncipes dos filisteus, eles se reúnem e eles não querem que Davi acompanhe eles. Porque eles falam assim, não, ele também é lá de Israel, mesmo que ele está fugindo agora de Saul, vai que ele resolva lá defender Saul e acabar brigando conosco. Então, mande que ele volte. E aí, o Aquis, né, que era ali o rei ali, mandou que Davi voltasse. E era uma distância muito grande. Davi já tinha andado 3 dias, né? A Bíblia vai dizer que da onde ele estava até Ziclag eram 3 dias de viagem. E eles, muito cansados, resolveram voltar. Então vamos voltar, já que vocês não querem que a gente acompanhe vocês nessa guerra, então nós iremos voltar. E Davi, mais aqueles 600 homens deles, voltam para a sua casa. E eu imagino que naquele dia eles estavam muito felizes, porque eles, no fundo, não queriam fazer guerra contra Saul, porque Davi ele já tivera muitas oportunidades de matar Saul, mas ele nunca quis. Então ele fugiu de lá justamente para não ter que confrontar mais Saul. Então Davi, nesse momento, ele volta, talvez dentro do seu coração feliz, porque ele só ia apenas porque os filisteus
E aquela alegria que eles estavam de chegar logo em casa, talvez poder sentar no sofá, em algum canto lá, né? E descansar, porque já era 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Então, 6 dias andando. E eles estavam cansados, tudo que eles queriam era chegar no seio da sua família e poder abraçar suas esposas, abraçar seus filhos e ficarem ali. Só que quando eles vão se aproximando, eles percebem que algo está errado. Alguma coisa está fora do habitual. Porque fumaça, muita fumaça, indicava para eles que alguma coisa estava errada. E quando eles chegam ali em Ziclague, eles percebem que não havia nada deles, seus animais, seus gados haviam sido levados. Eles percebem que seus filhos, suas esposas não estavam na casa, que alguém tinha vindo e saqueado tudo e roubado tudo e ainda colocou fogo. E naquele momento, Davi, ele não sabe o que fazer, eles começam a chorar. A Bíblia vai dizer que eles choraram tanto, até não ter força mais, né? Forças para chorar. Porque algumas vezes a vida nos prega algumas peças, né? Em algum momento ele estava ali feliz, querendo vir para casa, tudo que ele queria era chegar no seio da sua família, e agora ele descobre que aquilo que ele tanto queria não está ali, e ele começa a se lamentar. Irmãos, o choro é uma oração profunda. Naquele momento que eles estavam chorando e eles não tinham palavras para falar, eles não tinham palavras para dizer mais nada para Deus, mas Deus conhecia o profundo do coração daqueles homens, porque a lágrima eu aprendi que é uma oração, irmãos. E é uma das mais belas orações, aquelas que Deus responde bem mais rápido. Porque quando não falamos aqui, quando é as nossas lágrimas que falam, elas alcançam rapidamente o trono dos céus. Então as suas lágrimas, elas não são em vão. Elas não são em vão diante de Deus. Naquele momento, Davi começa a chorar, ele começa a clamar. E teve um momento que ele fala: eu não posso mais ficar dessa forma, eu não posso mais continuar aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. E os homens ali que foram com eles, os 600 homens, ficaram bravos, porque era para Davi ter deixado alguém ali cuidando das mulheres, cuidando das crianças, e Davi não deixou ninguém, levou os 600 homens. Então aqueles homens agora revoltados, eles querem apedrejar Davi, eles querem matar Davi a todo custo. Eles não se importaram com a dor de Davi também, porque a Bíblia vai dizer que as 2 mulheres de Davi haviam sido levadas cativas. Eles não se importaram com a dor e o sofrimento daquele soldado que também estava abatido, que também havia sido punido ali porque levaram as suas 2 esposas. Mas naquele momento, Davi, a Bíblia vai dizer que ele se fortaleceu no Senhor. Ele lembrou que há um Deus que é o nosso general, o nosso grande general, que nunca abandona um soldado seu, que nunca deixa um soldado seu na mão. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele se fortaleceu no Senhor, e ele entendeu que para o Senhor não há impossíveis. Talvez na sua alma hoje você esteja amargurado porque algumas coisas fugiram do seu controle. Davi, naquele momento, ele não tinha o que fazer, ele não sabia o que fazer, aonde ele ia encontrar quem levou a sua esposa. Ele não sabia de nada ainda, ele não sabia do que se tratava, ele não sabia o que tinha acontecido. Ele sabia que ele tinha saído de casa, deixado suas esposas tranquilas, e quando ele voltou já não havia mais ninguém. Algumas coisas às vezes fogem do nosso controle. Algumas coisas às vezes fogem daquilo que estava tão bem, né? Mas assim como Davi se reanimou no Senhor e ele creu no Deus que pode todas as coisas, eu quero te falar nessa noite também, soldado, se anime no Senhor. Se anime no Senhor, creia na providência do Senhor, creia no controle do Senhor sobre todas as coisas, creia que Ele está contigo nessa guerra. Davi ali, ele estava se sentindo sozinho, porque as pessoas queriam matar, queriam apedrejar ele estava se sentindo sozinho, ele estava se sentindo triste, amargurado, ele não sabia o que fazer, mas ele sabia que mesmo estando
estando sozinho fisicamente, tinha um Deus que estava cuidando dele. Tinha um Deus que não iria deixar ele sozinho. Tinha um Deus que é o Deus da providência, é o Deus que tem o controle nas mãos, é o Deus que pode fazer todas as coisas. E ele se animou no Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, não importa o que você está passando, o que importa é que você tem um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode tudo. E naquele momento Davi, ele procurou a direção do Senhor, e ele fala com o sacerdote ali: olha, traga-me o colete sacerdotal, traga-me a estola sacerdotal. E ele fala assim: olha, traga para mim, porque eu irei consultar o Senhor. Eu quero ver o que Deus vai me dizer, o que eu posso fazer nos momentos mais difíceis da nossa vida, queridos. O que nós precisamos fazer é procurar a direção do Senhor. Naquele momento, Davi, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia para que lado ele ir para tentar encontrar essas pessoas que haviam sido levadas cativo. Mas ele falou: eu vou buscar o Senhor. E eu tenho certeza que Ele há de me dar uma resposta. Quando tudo parecer difícil, irmãos, o segredo é orar. Quando tudo parecer impossível, o segredo é orar. Quando tudo parece que está perdido, o segredo é orar. Porque mesmo sem forças, mesmo sem saber o que falar, é na oração que Deus vai te dar direção. É na oração que Ele vai acalentar o teu coração. É na oração que Ele vai te direcionar para fazer o que é certo. Davi, ele só conseguiu chegar no lugar certo porque ele pediu a direção do Senhor. E é a oração que vai fazer com que possamos chegar ao alvo, o propósito que o nosso coração tanto deseja. E Davi, ele se levanta confiando no Senhor e ele parte. Ele pergunta ao Senhor: Senhor, eu posso ir perseguir essas pessoas que levaram a nossa família? E o Senhor fala: vai, Davi, pode ir que eu vou ser com vocês. Eu vou dar a vitória. Eu vou trazer tudo de volta que vocês perderam. E Davi, naquele momento, ele se levanta confiando no Senhor. E ele vai. Porque ele entendeu que quem falou para ele: pode ir, Davi, era um Deus que nunca perdeu uma guerra. Ele confiou em quem estava mandando ele ir. E quem estava mandando ele ir: vai, Davi, era um Deus que nunca perdeu uma guerra, queridos. É um general todo poderoso. E Davi, naquele momento, ele se levanta sabendo que a vitória era certa da parte do Senhor. E ele vai sem saber para onde ir. Ele só quer seguir caminho, confiando que Deus iria direcionar ele no lugar certo. E ele reagiu naquele momento. Ele falou: não, eu não posso ficar prostrado. Eu preciso me levantar. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso trazer a minha família de volta. Queridos, Davi, ele entendeu que ele não poderia ficar ali prostrado. Ele não poderia ficar ali prostrado. Ele precisava fazer alguma coisa. E nós precisamos reagir no momento de adversidade. Você não pode deixar o teu sofrimento te paralisar. Você não pode deixar que as suas lágrimas te impeçam de ver o poder de Deus. Você não pode deixar que as circunstâncias dizem: acabou, não tem mais jeito. Ei, o Deus que você serve tem todo o poder. O Deus que você serve tem todo o poder. Esses dias, há um tempo atrás, nós fizemos um congresso que diz assim: olha, você não é órfão mais. Lembra? Posicionados como filhos. Nós não somos mais órfãos, queridos. Nós temos um pai que cuida de nós, um pai que ouve a nossa voz, um pai que nos entende, um pai que nos compreende. E às vezes nós paramos e nós faltamos muito nas vozes que tentam nos parar, que tentam nos dizer: você não vai conseguir, pode parar por aí, não tem jeito mais para você. Mas nós precisamos parar de dar ouvido a essas vozes e ouvir a voz de Deus que nos diz: ei, eu serei com você. Pode ir, você vai vencer. Vai, queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Davi, naquele momento, se ele ficasse prostrado ali, ele nunca conseguiria trazer a família dele de volta. Mas ele focou os seus ouvidos na voz do Senhor que dizia: ei, vai, eu serei contigo. Pode ir, eu serei contigo. O mesmo Deus que falou aquilo com Davi, ele fala contigo
resgatar novamente. E a Bíblia diz que quando eles chegam em um certo ribeiro, tinha 200 que estavam muito cansados, muito cansados mesmo, irmãos. Afinal, eles andaram 6 dias, né? Não tinha carro naquele tempo. Então já havia 6 dias andando a pé. E 200 reconheceram as suas limitações, reconheceram as suas fraquezas e falaram: Davi, nós não conseguimos mais. Aqui tá bom para mim, eu não posso mais seguir. Se eu seguir, eu vou atrapalhar vocês. Irmãos, aqueles 200 homens, eles pararam no meio do caminho. Não foi porque eles não queriam ir, porque tudo que eles mais queriam era continuar a caminhada, continuar a viagem e tentar encontrar suas famílias. Afinal, suas esposas, seus filhos haviam sido levados cativos. Mas aqueles 200 já não tinham mais forças. E eles reconheceram as suas fraquezas. E eles falaram para Davi: Davi, perdoa-nos, mas nós não conseguimos passar daqui. Às vezes nós precisamos entender as nossas limitações, irmãos. Tem momentos que nós precisamos encontrar alguém de confiança e dizer para ele: ei, ore por mim, eu não estou aguentando mais. Ore por mim, eu preciso de ajuda. Eu estou muito cansado, eu estou muito fadigado. Eu preciso de alguém que me entenda, que me ajude, que me ajude a me levantar, porque eu estou cansado demais. Às vezes nós estamos em uma guerra, queridos, e nós precisamos entender que nessa guerra nós podemos a qualquer momento ser atingidos. A qualquer momento algum soldado pode ser atingido nessa guerra. Atingido pelo desânimo, atingido pela fraqueza, atingido por alguma enfermidade, atingido por algum problema. E nós precisamos reconhecer isso e pedir ajuda. Aqueles homens, se eles tivessem seguido o caminho, eles iriam atrapalhar os outros 400, porque eles não iam ter forças para andar. Eles poderiam ser mortos porque estavam tão cansados que eles não iam conseguir guerrear. Mas ele entendeu a sua fraqueza e diz: ei, eu não estou parando, eu só preciso descansar. Não é que eu não queira ir, mas é que eu preciso de descanso. Queridos, entenda, às vezes nós precisamos abrir a nossa boca e falar com alguém aquilo que nós estamos sozinhos. As pessoas têm um ditado por aí que a panela de pressão, se você um dia não tirar a pressão, ela vai indo até que explode. E tem muita gente que está assim, sofrendo sozinho, em tempo de explodir, porque ele não tem ninguém, ele não encontra um amigo para conversar, ele não encontra alguém para dizer: ei, olha para mim, olha por mim, eu estou passando por essa fase difícil, eu preciso de ajuda, eu preciso prosseguir. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: mesmo cansado, não pare. Mesmo cansado, pare um pouquinho, descanse. Mas você só não pode parar. Aqueles homens, eles falaram: nós estamos cansados, mas eu não vou parar de ser um soldado. Deixa suas cargas aqui e eu vou cuidar de tudo para vocês. Eu só não posso seguir por agora porque eu preciso descansar. Eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado e eu preciso que vocês me entendam isso. E Davi, naquele momento, eles falam para aqueles homens: olha, pode ficar aí. Ficam aí um pouquinho, descansem e nós seguiremos viagem. E a Bíblia vai dizer que quando Davi ele segue mais um pouco, ele encontra um homem caído no chão. E esse homem, ele estava doente, abandonado. Os amalequitas não sabiam do princípio que não se deixa soldado nenhum para trás. E Davi, quando ele viu aquele homem caído, ele não sabia se aquele homem era amalequita, que homem era aquele. Davi só sabia que existia um homem ali que estava precisando de ajuda. E Davi, naquele momento, ele dá coisas para aquele homem comer, ele cuida daquele homem. E depois que aquele homem já havia se recobrado, né, um pouquinho melhorado, Davi começa a conversar com aquele homem, tentando entender quem era aquele homem. E aquele homem começa a dizer: olha, eu sou um servo dos amalequitas. E o meu Senhor me deixou aqui para morrer. Ontem, há 3 dias atrás, nós estávamos lá, saqueando todas as cidades. E eu tinha força, eu estava ativo. Mas de uma hora para outra eu adoeci.
E eu estou aqui agora, meu Senhor me deixou aqui para morrer. E Davi, naquele momento, ele começa a tratar daquele homem, ele começa a cuidar daquele homem, ele alimenta aquele homem, porque Davi entendia que o nosso general, ele não deixa nenhum soldado para trás. E Davi, naquele momento, ele começa a cuidar daquele homem, e aquele homem depois pega e leva Davi ao acampamento dos amalequitas. E lá Davi, ele luta, mas aqueles amalequitas, ele ganha aquela guerra e ele volta com todos os despojos, né? Mais aqueles 400 homens. E quando ele chega no ribeirão, no ribeiro aqui, que os 400 encontram os 200, eles começam a dizer assim: olha, nós não vamos dividir os nossos despojos com esses 200 que ficaram, porque eles deveriam nos acompanhar. Aí Davi diz: ei, quem ficou para trás entendeu que estava muito cansado e não podia seguir. Então vai ser dividido sim, vai ser dividido sim. Eles têm o mesmo valor que vocês. Não é porque eles ficaram parados que eles não são nossos soldados. Eles são soldados da mesma forma e eles vão sim receber a recompensa que nós conseguimos ficar no acampamento dos amalequitas. O que Davi queria dizer para aqueles homens era: ei, não é porque eles ficaram que eles perderam o valor dele. Não é porque você foi atingido que você perdeu o seu valor. Mas eu fui atingido como? Ah, irmãos, Satanás tem tantas armas. Às vezes um desânimo, às vezes uma doença, às vezes um problema na família, uma queda. São tantos problemas, Mas Davi queria dizer: não foi porque você foi atingido que você perdeu o seu valor. Você tem o mesmo valor que você era quando estava ativo, quando você estava guerreando. Não é porque você está parado aqui que você perdeu o seu valor. Você continua sendo a mesma preciosidade para o Senhor. Lembra de Pedro? Pedro, ele traiu o Senhor Jesus por 3 vezes. E depois de 3 vezes ele ficou envergonhado, porque Jesus havia confiado nele. Mas ele estava abatido agora. Talvez ele podia gritar: um soldado foi abatido. Ele não tinha mais coragem de olhar para os rostos dos discípulos. Ele não tinha coragem nem de ver o próprio Jesus, porque ele se sentiu envergonhado por ter traído Jesus por 3 vezes. Mas é interessante que quando Jesus morre e ressuscita, quando as mulheres vão até o sepulcro para ver Jesus ali, e ali estava o anjo, e o anjo fala: olha só, vocês vão falar com os discípulos que Jesus ressuscitou, e vão falar em especial com Pedro, que Jesus também quer ver ele. Porque Jesus, irmãos, ele não rejeita ninguém só porque você errou, só porque você falhou. Jesus não despreza ninguém. E Jesus queria mostrar para Pedro que mesmo que ele errou, ele continuava sendo amado, ele continuava sendo querido, ele continuava sendo protegido pelo Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que depois, quando Jesus tem um encontro com Pedro, ele faz a mesma coisa. Pedro nega Jesus 3 vezes, e Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Era como se Jesus quisesse dizer para Pedro assim: olha, Pedro, eu sei o que você fez, eu sei o que aconteceu, eu sei que você foi atingido pelo medo, e o medo te fez ficar calado e não me confessar diante dos homens. Mas ainda assim, Pedro, eu continuo te amando, eu continuo cuidando de você, eu continuo te protegendo, eu quero você na minha equipe, eu não deixo você fora da minha equipe, Pedro, porque você foi atingido, mas eu ainda estou contando com você, Pedro. Jesus queria dizer para Pedro: ei, você foi atingido pelo medo, o medo fez com que você me negasse diante dos homens, mas eu ainda continuo contando com você na minha equipe. Gente, isso é lindo, porque nós, seres humanos, temos a tendência de deixar de lado quem errou, de se afastar de quem pecou. Mas Jesus estava dizendo ali para Pedro: não era, Pedro, não importa o que você fez, eu vi o que aconteceu.
mas o meu amor por você continua do mesmo jeito, da mesma forma. E, irmãos, algumas coisas, em alguns momentos das guerras, nós sabemos que temos algumas perdas, né? Davi, quando ele volta lá dessa guerra com os amalequitas, ele trouxe de volta as suas mulheres, ele trouxe de volta os seus gados, os seus filhos, trouxe tudo de volta. Só que teve uma coisa: a cidade dele foi perdida, porque tudo pegou fogo, tudo foi colocado fogo. Então a cidade de Davi foi queimada. Só que nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quando aquela cidade foi queimada, Davi ali não ficou muito tempo, e ele precisou ir para Judá, para a cidade de Judá, e lá ele se tornou rei. Lá ele foi constituído rei. Algumas coisas não são perdas na nossa vida. Às vezes é Deus que está fazendo reboliço para que possamos aprender ou nos levar a algum lugar que Ele quer. Mas ainda as perdas diante de Deus, Deus sabe o que está fazendo. Então acredite, queridos. Eu não sei o que você está passando, se você foi atingido, se tem alguma ferida sua sangrando, se você está angustiado, passando por alguma coisa difícil, mas eu quero te dizer que você ainda está na palma da mão do Senhor, que Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele continua sendo seu general, Ele continua contando com você na equipe dele. Então não abaixe a cabeça, não ache que você está sozinho, porque o grande general ainda conta com você, Ele ainda acredita em você. E algumas coisas realmente fogem do nosso controle, como fugiu na vida de Davi. De uma hora para outra o mundo dele desabou. De uma hora para outra ele viu a sua vida destruída, suas mulheres sendo levadas. Mas ainda assim ele entendeu que há um propósito de Deus para tudo. Quando ele chegou cá, que ele viu a cidade dele queimada, talvez ele pensou: meu Deus, e agora? Por que o Senhor permitiu que minha cidade fosse queimada? E agora onde eu vou morar? O que eu vou fazer? E aí Jesus, imagino, dizia para ele assim: ei, enquanto você está reclamando porque a cidade que você está pegou fogo, eu estou preparando uma outra para te levantar rei. Deus sabe de tudo que acontece na sua vida, queridos, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo na nossa vida há um propósito da parte do Senhor. Tudo na nossa vida há um propósito da parte de Deus. O que nós não podemos é desistir. Você pode até estar cansado e dizer assim: eu preciso descansar um pouquinho. Você só não pode parar. Acredite, Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua vida. Há um amor de Deus muito grande por nós, queridos. Precisamos entender isso e se fortalecer no Senhor. Porque assim como Davi se fortaleceu no Senhor e recebeu a vitória, é Ele que nos dará a vitória no tempo certo e na hora certa. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não vou me demorar muito. Talvez você nessa noite falou com Deus: Pai, eu me sinto assim, um soldado, mas em alguns momentos eu sinto que estou sendo atingido por algumas setas, pelo desânimo, pela frieza, pelas dores, pelos desconfortos da vida. Talvez você tenha falado com Deus: Pai, eu caí, eu pequei, eu não sou digno ou digna de estar na tua equipe de soldados. Mas essa noite o Senhor te fala que Ele continua te amando, que Ele continua contando com você, que Ele ainda acredita em você. Aleluia. Se você lembrar de algum soldado que foi ferido também, olhe por ele agora nesse momento. Diga: Senhor, visita soldado fulano que foi atingido e ajuda ele nessa guerra. Ajuda ele nessa guerra, Pai. Deus, nós queremos apresentar os teus filhos agora. Nós rogamos agora, Deus, pelas forças dos céus, Pai. Ah, Jesus, se tem alguém aqui que tem sofrido, Pai, que tem pedido misericórdia, porque diz: Senhor,
aqui abatido, ao invés de gritar, oh, soldado abatido, você vai gritar, ó soldado nessa noite se levantando para marchar, para marchar, para marchar. Oh, aleluia! Oh, há reforço vindo para a tua vida, minha amada. Há reforço vindo para a tua vida em nome de Jesus. Há reforço vindo para a tua vida em nome de Jesus. Que toda depressão, que toda tristeza, que toda angústia caia por terra hoje em nome de Jesus. Deus ainda conta contigo na equipe de soldados dele. Deus ainda conta contigo. E em nome de Jesus, levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. E viva tudo aquilo que Deus tem projetado para a tua vida em nome de Jesus. Pedro achou que para ele era o fim. Ah, Deus não me ama mais, eu errei. Deus não me ama mais, eu pequei. Deus não me ama mais porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ei, o general não deixa ninguém para trás. Ele não deixa ninguém para trás. Ele me conta contigo. Oh, Deus não, da mesma forma que ele falou para Pedro, Pedro, tu me amas. Porque eu ainda continuo a te amar, eu continuo ainda a acreditar em você. Aleluia! Contigo. Diga pra ele, ei, o general ainda conta contigo. O general ainda conta contigo. Essa batalha não está perdida. Essa batalha não está perdida. Essa batalha não está perdida. O rei ainda conta contigo. Ele acredita em você. Então vai avante, vai avante. Já está perto de irmos para a nossa pátria amada. Oh, o nosso general está vindo nos buscar. E ele vai nos levar para a nossa pátria amada. Então se você está cansado, para um pouquinho, descansa, mas não desista. Renove as forças dessa noite, porque está vindo reforço para a tua vida. Reforço para a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sempre embora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Aleluia. Visita agora, Jesus, o mais íntimo dos corações. Tu sabes o que cada um precisa nessa noite. Então vem, Jesus, trazendo bálsamo nessa noite. Vem trazendo remédio para curar feridas nessa noite, Pai. Vem trazendo esperança para o coração sem esperança nessa noite, Pai. Vem trazendo resposta nessa noite, em nome de Jesus. E faz um milagre acontecer na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem algum soldado nessa noite, Senhor, que talvez tenha abatido. Aleluia. Ou alguém que você diz, irmã, eu quero hoje entrar nessa equipe de soldados, eu quero fazer uma aliança com o Senhor, eu quero me tornar um cristão, eu quero me tornar uma cristã a partir de hoje. Tem alguém que quer se tornar um cristão nessa noite, que quer fazer uma aliança com o Senhor? Você que está afastado dos caminhos do Senhor e você diz, eu quero voltar hoje para o Senhor. Tem alguém?